Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje mergulha mais uma vez no mundo político. Se bem que de atualidade mesmo não há muito o que comentar, não. Se você pegar os jornais de hoje e abrir, você só vai ver uma coisa. O pessoal comentando o que o Jacques... como é que eles chamam? O ministro lá falou que o PT se lambuzou. Né? O Jacques Wagner, né? Utilizou o velho ditado, né? Barata que nunca comeu melado, quando come se lambuza. E ele disse que o PT se lambuzou em termos, né, quando entrou no poder e no governo e tudo mais. Não conhecia realmente o que era poder, né? Havia melado demais e aí foi se perdendo. É lógico que, tirando isso, eu não ouvi mais nenhum tipo de comentário. E a gente está esperando aí alguma coisa de mais palpável, né? Alguma decisão. A gente não sabe direito qual é o espírito governamental deste país, o espírito governamental do nosso Distrito Federal, possivelmente do seu estado aí também. Você não vê uma presidente da República vir ao final do ano por uma rede nacional de rádio e televisão para dizer, né, do seu pensamento para o ano novo e tudo mais. É complicado, muito complicado. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, estou recebendo aqui 3 blogueiros da área de política, os 3 acompanham, cada um pouco mais na sua vertente, e a gente vai poder analisar aqui. Estou recebendo Kleber Karpov, que gosta da área de saúde, mas mergulha em outras áreas também, né? Mas o forte é a saúde, né? Seja bem-vindo, amigo. É verdade. Boa tarde, Celso. Boa tarde aos telespectadores da TV Gênesis, que o pessoal que está assistindo o Diário Brasil. De fato, o forte é saúde, porque no final das contas, saúde, se as pessoas não tiverem mesmo, né, saúde, velho, as outras né? coisas não acontecem. É verdade, é verdade. E é o que está faltando, É o né? que está faltando, bastante. Quando você vê a situação de Brasília é bem complicado, mas do Rio de Janeiro, que tem sido, né, mostrado agora insistentemente nos nossos telejornais, né, virou o boi de piranha do momento. Exato. Né? Porque quando você não tem coisa boa, você começa a catar o que tem de ruim. E de ruim hoje está acontecendo lá, lamentavelmente, na área de saúde. Recebendo, depois de um longo e tenebroso inverno, Márcio Poli, blog do Cafezinho. Quanto tempo, hein, mano velho, que você não vem aqui, hein? É verdade, às vezes os trabalhos não deixam a gente fazer as coisas que dão mais prazer na vida, né? É verdade. Mas passou 2015, 2016, pelo jeito continua tudo igual, não mudou muita coisa. É verdade. Então a gente segue essa sina, vamos ver o que acontece. A gente comentava lá fora, já apresentar logo o Rodrigo Mercúcio, blog do Mercúcio, né? Falava como é que é o negócio do telefone lá, que 2015 é o... 16 é o 2015S. Isso, 2016 no mundo econômico está sendo tratado que será o 2015S. Vindo da febre dos telefones, né? 5S, 6S, então 16 será 2015 em forma S, né? Super, ou seja, não vai mudar muita coisa e a recessão aí com a crise econômica tem de alarmar ou tensionar mais 2016 que 2015. Você que ama e segue o mundo financeiro, né? A área econômica, vamos dizer, o teu blog mergulha mais por aí. Mais na área econômica nacional. Segundo dia útil do ano, é hoje. Ontem nós levamos um susto aí com a queda da Bolsa da China. Rapaz, 7 se pontos. fosse só nós, dava um jeito. O mundo se apavorou, né? E o mundo todo já falou 16 assim, já com a China caindo, porque se a China, que é o maior mercado aí consumidor, começa a ter queda, né, toda a economia global começa a desacelerar. Então já foi logo um susto nos mercados mundiais, aqui no Brasil não foi diferente, o dólar subiu novamente, e aí já começou a mostrar como vai ser o ritmo desse 2016. Não tão diferente do final de 2015. A China estaria colocando o pé no freio no momento certo? Porque lá fora é desse jeito, né, mano, velho? Tem que botar o pé no freio, mas todo mundo sinta segurança aí. Eles trabalham com um planejamento muito bem focado, né? Vamos assim dizer, economia chinesa. Agora, o que acontece nos mercados globais é de como a crise ainda lá de 2006 está sendo refletida, né? Nós não passamos aí muito longe na crise da Grécia, que a Grécia passou pelaquela crise que chegou a quebrar o país, de como eles estão realmente fazendo seus planejamentos futuros. Então, no Brasil, e aí onde você tem uma política forte, você consegue fazer uma economia forte. E aí as agências de risco têm alertado ao Brasil de que o problema no Brasil não é nem a crise financeira, é a crise política. Porque
não há confiança no Congresso Nacional, porque vão não só dizer no governo Dilma, mas sim no Congresso, de que modelo econômico o Brasil irá apresentar. Você sempre mergulhou no mundo empresarial, Márcio. O que é que está acontecendo com o empresariado brasileiro hoje, né? A quantidade, você anda pelas ruas de Brasília aqui, vamos pegar o centro, que é o plano piloto, né? O avião do Niemeyer, para quem é de fora, né? Nós temos um comércio pungente, ou pelo menos tínhamos. Eu fico boquiaberto de ver a quantidade de lojas fechadas, e cada vez mais. O que está acontecendo com a gente? Então, Celso, o problema do Brasil, o que está acontecendo? Com o aumento dos preços, no caso do aumento do dólar, para quem exporta é uma maravilha, é uma bênção. Mas para quem compra, o aumento do preço aumentou muito, principalmente eletrônico, eletrodoméstico. A hora que você mergulhou da tecnologia da informática deve ser catastrófico, né? Foi, de fato. É catastrófico, porque os preços dobraram. Então, e o preço dos eletrônicos, eletrodomésticos, eles são cotados pelo dólar. Conforme o dólar sobe, o preço do equipamento sobe. O problema é que a hora que esse preço do dólar cair, a tendência do preço é não cair tanto quanto ele aumentou. Então, as pessoas têm o poder de consumo corroído, o salário não aumenta, o Estado ele não consegue desenvolver o trabalho dele no sentido de diminuir a carga tributária. Com isso aumenta tudo aumenta e o consumo tem que ser retraído. Muitas pessoas, inclusive, estão tirando os filhos dos colégios, das escolas escolares. Ou pelo menos dos mais caros, né? E colocando para a escola pública. Olha que coisa. Até há pouco tempo a escola pública era esvaziada, consumida pelas escolas particulares, e hoje está sendo o sentido inverso. Uma escola com 700, 800 reais por mês, ou 1.000, como tem por aí, os consumidores não têm como pagar. Então é isso que está acontecendo. Quando você tira um menino de um colégio ou você deixa de comprar alguma coisa e o comércio sente essa retração, acontece o desemprego e isso é um problema cíclico. E aí entra todo mundo. Eu quero crer que na área de saúde não seja diferente. Até porque, embora os medicamentos sejam fabricados no Brasil, né? Os produtos utilizados no fabrico disso aí é tudo lá de fora, né, Manuel? Exatamente. Boa parte dos produtos eles são importados, né? Então você tem um impacto direto no custo das medicações, no custo dos remédios, no custo de equipamentos, de insumos, e isso também vai refletir em manutenção. Verdade. Então, se nós já tivemos ali um 2014 difícil, um 2015 difícil, inclusive com dívidas herdadas de 2014, nós temos, por exemplo, uma situação interessante que vem sendo alertada pelo Conselho de Saúde do DF, que a destinação de verbas para a saúde em 2015 ficou inferior, em 2016 vai ficar inferior a 2015. Meu Deus. Então, você imagina como é que vai ser fazer todo esse processo de gestão da saúde, né, com menos recursos. É brincadeira, né? Oi, Jailson, boa tarde. Boa tarde. Diga, amigo. Tudo bem? Graças a Deus. Eu estou assistindo aqui o programa e quero parabenizar, né? Eu queria fazer uma pergunta. Realmente, o senhor falou que nas lojas, na Asa Sul e na Asa Norte, estão fechadas, estão fechando. Mas não é só lá, não. Na periferia, aqui na comercial, na comercial de Taguatinga também, nós passamos e nós vemos várias lojas fechadas. Verdade. O governador, o Hollenberg, ele parece que não tem não tem muito interesse em ajudar o microempresário, né? Uma vez que as lojas estão fechando e ninguém está fazendo nada. O secretário de Economia, o secretário Arthur, parece também que não está muito empenhado em ajudar os pequenos, e sim ajudar os grandes com a participação privada. A pergunta para eles é correto? O que eles veem disso? Qual é a posição deles? Tá certo, tá certo. A grande verdade é o seguinte, quando o pau está quebrado, parece que ao invés de alguém querer emendar, quer quebrar o restante, né? É bem salutar o questionamento do telespectador. É o reflexo Brasília nesse nível aqui, no governo do Distrito Federal, o secretário Arthur Trindade, eles lançaram até uma questão do CNPJ mais simples, da desburocratização para abrir uma empresa, mas você não viu isso dar resultados na prática no comércio local do Distrito Federal. Então, mais uma boa ideia que não vai ser colocada em prática. Justamente. O que eu sempre saliento? Planejamento. Qual é o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal
quais são as linhas de crédito que têm que ser buscadas para fomentar. Nós sabemos que nós temos o Fundo aí Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, que é um grande fundo aí que pode fomentar, ajudar, que no ano passado devolveu mais de R$1 bilhão por falta de projetos. Será que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não poderia estar ajudando os empresários a fomentar projetos para buscar recursos do FCO? É uma tese, mas a gente não sente, e aí o telespectador tem razão, do engajamento dessas políticas públicas voltadas para a área do micro e pequeno crédito. Que saudade que eu tenho dos velhos tempos em que você pegava um BRB, que é o Banco de Brasília, e fazia isso do menor ao maior, né? Você conseguia, por exemplo, o cidadão vendedor de queijo, por exemplo. Certo? Você conseguia fomentar a produção fomentar dele, né? a produção. Eu preciso guardar. Ele comprava um freezer, o BRB patrocinava, né? Dentro daquele esquema Banco do Povo, ou até antes disso. Uma taxa subsidiada. E eu me recordo de uma época em que eles prestaram realmente a verdadeira assistência aos microempresários, né? Aqueles que, como diz o outro, mexe no tacho para fazer um doce e sai vendendo, produz uma coxinha e sai vendendo, e ele facilitando a vida dessas pessoas. Sabe qual foi a inadimplência naquela época? Não? Você tem noção, Marcos? Não. Você sabe, mínimo. Kleber? Não. Não chegou a 5%. É muito mínimo. É nenhuma. Você vê já o governo federal, que só empresta dinheiro para gente rico, né? Fecharam agora um dos negócios desse de empréstimo aí com um rombo de 240 e tantos bi. Dinheiro perdido, que não foram pagos. Não foram pagos, a fundo perdido. Até por quê? Porque o governo toma dinheiro caro para emprestar a juro barato, tentando fomentar. É evidente, mas fomentando errado, né? Aquele que só pega o dinheiro, não aplica e também não paga, como diz o outro. Como é que a gente sai de uma dessa? Eu queria aproveitar e completar mais uma coisa. Eu sinto falta de um plano a longo prazo. Hoje nós temos empréstimo bancário, tem aquela coisa toda, mas eu vejo a falta de uma integração maior do Sistema S, do Senai, do Sebrae, de todos eles, junto com esse sistema de empréstimo, Celso, que você comentou agora, para poder dar um aporte maior para o microempresário. Afinal, o que dá a maior renda para o Brasil é os microempresários, os micros e pequenos. Então, se tiver o Sistema S colocado, organizado, um plano de trabalho a longo prazo, porque atualmente nós temos um plano daqui para o final do ano, e é sempre assim que os governos usam como desculpa, não tem um plano para daqui 20 anos, um plano daqui 10 anos, afinal o Brasil não acaba logo. Então, falta de um projeto político a nível federal e estadual deveria ser feito e não existe. Lamentavelmente. Quer ver? Vamos conversar com o empresário lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Anderson, boa tarde, amigo. Oi, Anderson. Uma boa tarde aí também para os nossos convidados aí, os entrevistados aí. Certo. Veja bem, eu gosto demais desse programa, porque esse programa, ele mostra realmente um quadro bastante lógico, bastante frio, verdadeiro, sem emoções, né? E mostra pra gente a situação. Agora, veja só, nós estamos com esses problemas aí há muito tempo. Você lembra do Hélio Beltrão, o Celso de Mar? Ministro da desburocratização. Burocratizar e não conseguiu. A burocracia no Brasil é uma coisa que vem lá de trás, sempre infernizando a vida do empresário, sempre criando problema para o empresário. É papel daqui, é carimbo dali, é um verdadeiro inferno, né? Hoje, quem tem uma empresa hoje está contratando pessoas especialistas, eu estou falando por mim mesmo, né? Para pagar o menos possível de imposto dentro da lei, para viver dentro da lei, mas pagar o menos possível. Se o governo tivesse realmente, fosse um governo inteligente, diminuiria essa questão de ICMS, de IPI, essa coisa toda, e todo mundo pagava. Quantas pessoas hoje não estão sonegando na cara de pau mesmo? O dólar hoje foi a mais de R$4. Verdade. Quem vai aguentar com essa situação? Né? O governo tem domínio sobre tarifas, são chamadas tarifas públicas, que é gasolina, que é diesel, que é telefone, que é luz elétrica. Nós estamos pagando hoje R$4,50 por 100 quilowatts. Cada vez que você gasta 100 quilowatts,
você paga mais R$ 4,50. Aonde que isso vai parar? É muito complicado, é muito complicado. Verdade. Quando você abriu o programa, você falou da presidenta, né? Que ela gosta de ser chamada de presidenta, né? Não aparecer para falar nada sobre 2016. Isso é impraticável. Não apareceu, não falou coisa nenhuma. Deveria pelo menos aparecer para tentar dizer para a gente que vai acontecer alguma coisa aí nesse 2016. Ela não aparece. O Rio de Janeiro está um caos, eu não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro está um caos, a saúde do Rio de Janeiro está um caos. Tem UPA fechando, tem 2 UPAs fechadas aqui em Petrópolis, tem emergências que funcionaram durante anos e anos e anos no Rio de Janeiro, o Hospital do Rio de Janeiro fechado, emergência, gente. Emergência, Hospital Federal de Bom Sucesso. Se você for para lá, estão sobrecarregados. Aquilo lá é a porta do inferno quando você chega no Hospital de Bom Sucesso. É uma situação muito complicada. O país está vivendo uma situação muito complicada. Agora, tem um detalhe. A presidenta, eu não sei se vocês sabem, ela mandou fazer uma pesquisa, né? Para saber a situação do país. Aí os pesquisadores voltaram e disseram para ela, olha, presidente, nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim. Então dá lá. Aí qual é a boa? A boa é que daqui a mais um tempo todos nós estaremos comendo capim. Aí ela falou assim, mas essa deve ser a ruim. Não, a ruim é que o capim não vai dar para todo mundo. Então é uma situação, situação caótica. Nós estamos vivendo o caos. Né, amigo? Nós estamos vivendo o caos, infelizmente. Um abraço para vocês. Um abraço, meu irmão. Grande abraço. Eu tenho visto aí programas gravados aí, né? E eu gostaria até de ter. Bota lá no Facebook lá os programas que tem alguns programas que eu gostaria de rever. Tá certo, Um abraço para todos. Faremos isso. Estou escolhendo alguns aí que a partir de sexta-feira, né? Sexta-feira nós já estamos numa grande festa aqui dentro da igreja Sara Nossa Terra, né? Nas suas celebrações de verão e tudo mais. E aí e a partir da outra semana eu vou ter que fazer uns negocinhos aí no médico e tudo mais, a gente vai entrar um recessozinho. Mas tomara que a porta do hospital pelo menos esteja aberta, né? Já que vou fazer um procedimento médico, né, mano, velho? Mas por incrível que pareça, a gente tem se espantado com a quantidade de portas que são encontradas fechadas, né? E, inclusive, como o colega colocou, em emergências. Você viu 2 UPAs lá em Petrópolis de porta fechada. Exato. Eu queria até fazer uma colocação que quando a gente fala, por exemplo, ele tocou numa coisa interessante, a questão da burocratização. Nós tivemos, por exemplo, essa semana o vice-governador Renato Santana fazendo uma crítica, né? Ele falava a burocracia é um processo que emperra muitas coisas e propicia a corrupção. Ele falou, eu resolvo muitos dilemas aqui, muitas coisas foi o lema do Rodrigo Hollenberg durante a campanha dele. Atitude para mudar, tiraria, né? Como é que ele falava mesmo? Você lembra? Atitude para mudar, atitude para fazer, atitude para desburocratizar. Entendeu? Que provocava, inclusive, a propina, né? Exatamente. Porque quando você burocratiza, você emperra, você vai tirar um alvará. Vão te emperrando, você sabe o que eles estão querendo. Está com dificuldade, está com problema, então é complicado, né? Exato. E aí eu queria fazer uma ponte aqui, por exemplo, uma das grandes críticas ao nosso ex-ministro Joaquim Levy, qual era? Que ele estava batendo muito forte em cima da austeridade. Né? Ou seja, você tem uma crise, você tem um mercado parado, o mercado falando, olha, do jeito que está a gente não suporta, e aí vem o governo e te aperta mais. E a mesma coisa aconteceu aqui também no Distrito Federal. Né? O que nós tivemos durante a gestão do Hollenberg no primeiro ano? Arroxo e mais arroxo. Né? Eu li uma matéria no jornal de hoje, não me lembro se não, mas como diz o outro, não se fez uma obra para valer durante o ano que passou, de 2015. Mal se tentou colocar as anteriores deixadas do governo Agnello para este, né? Mal dar continuidade, né? E não deram continuidade, né? Mostraram esse transporte aí, que fizeram coisas de louco lá e tudo mais, está lá, tudo sendo depredado e não se concluiu, você não terminou a ciclovia, você não fez absolutamente nada, cara. Exato. E isso também é a questão do governo federal. O bom de participar aqui do programa é que a gente acaba tendo um reflexo de todo o Brasil, e como o telespectador lá do Rio de Janeiro colocou. Tem a questão da saúde lá, tem a questão da saúde daqui.
E a gente bate numa questão nevrálgica do governo nacional quando ele fala da questão da CPMF. E aí eu quero fazer uma crítica ao Congresso, porque nossos congressistas eles não têm plano para o Brasil, eles têm planos de governo, eles têm planos de poder. Porque se a CPMF realmente fosse uma questão que valesse a pena para sanar a saúde do Brasil, prova disso que quando o PSDB colocou, o PT era contra, quando o PT entrou, o PSDB foi contra, e moral das histórias. A saúde no Brasil toda está sucateada. Completamente. No Rio de Janeiro, as OS aí receberam dinheiro do governo federal para poder tocar. Então, o que acontece? Não existe um plano para o Brasil, assim como não existe planos de governo nas capitais. Troca-se governo, troca-se gestão. Então, aquela obra dá continuidade quando quer, o dinheiro público vai para o ralo, e esse é o problema. O Anderson lembrou de Hélio Beltrão, né, ministro da desburocratização, né? Fez um belíssimo trabalho, mas não colocaram em prática, lamentavelmente. Então, eu me lembro de João Paulo dos Reis Veloso. Planejamento. Palavrazinha bonita. Bonita, e quando levada a sério, havia um planejamento quinquenal, mano, velho. Assim, vocês são muito meninos ainda, não lembram direito disso. Mas a gente acompanhava o governo militar aí e via isso realmente. Eles sabiam o que queriam e que deveriam fazer. Oi, Mariane, boa tarde, querida. Celso. Pois não? Boa tarde. Boa tarde, filha. Boa tarde. Celso, agora você tocou numa coisa que eu achei interessante, porque o povo fala que o Piauí é um estado pequeno, é um estado que muito pobre, mas os grandes homens desse país saíram do Piauí, inclusive o Reis Veloso, né? Verdade. Porque na época dele a gente teve uma outra vida, uma outra história, né? Verdade. Acho que não vai nascer mais um Reis Veloso no país, né? Eu me lembro que o Aureliano Chaves, quando o Francelino Pereira tomou posse em Belo Horizonte como governador, os mineiros nunca aceitaram essa história de um piauiense governar Minas Gerais. Né? É verdade. E eu lembro que Aureliano Chaves disse 3 palavras que eu nunca vou esquecer. O homem recebe 3 coisas ao nascer que ele não tem culpa. A cor, o nome e o lugar onde ele nasce, né? É então, assim, mas o que eu quero falar hoje é sobre a saúde de Brasília, Celso. Meu Deus. Você viu ontem no Correio Brasiliense que o governador Hollenberg está vendendo a Secretaria de Saúde? Eu digo vendendo pelo seguinte, porque ele está tentando terceirizar uma coisa que ele não discutiu com a sociedade. Ele está nos mandando isso de cima para baixo. Eu até diria que pode ser até bom, eu não sei. Eu não sou contra a terceirização, até porque eu acho que o próprio funcionário público pediu isso durante muitos anos. Né, porque não faz o trabalho que deve, a obrigação deles, eles só têm direito, deveres eles não têm. Né? Mas quem é que me diz que o Hollenberg não acabou sucateando mais a saúde para poder agora vender por um preço bem baratinho? E quem vai pagar isso? Ninguém discutiu sobre isso. Eu vi no Correio ontem que daqui 15 dias será aberta as licitações. Será que Brasília vai aceitar isso assim de goela abaixo? O que será que vai vir para nós? Como será que vai acontecer com os funcionários? E eu não sou contra, até porque os funcionários que estão lá, eles estudaram para entrar. Se não trabalha é porque não tem gestão. O que será que vai acontecer com esses funcionários? Eles vão ser governados pelas OS? Ou ele vai separar a saúde? Ninguém não sabe, nunca foi discutido nada. A gente não entende o que está na cabeça dele e o que ele vai fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O funcionário público nunca pagou como vai pagar agora por não ter apoiado o Frejá. Boa tarde. Boa tarde. Tocou na tua área, mano, velho. Saúde, né? E essa daí parece que está firmemente na cabeça do governador Hollenberg. Passaram a gestão dos nossos hospitais, da área de saúde, a organizações sociais. Nós temos desde o início do governo, né? Você vem, por exemplo, com o governador acenando tanto as organizações sociais quanto as parcerias público-privadas, né? Tem um caso interessante que, por exemplo, o Hollenberg sempre apontou que ele chamou de 2 OS no DF que funcionam para se contrapor a 3 ou 4 OS que nós já tivemos no Distrito Federal que foram problemáticas e traumáticas aqui para a cidade. Bota né? traumática nisso, Exato. Né, você tem ali a Real Espanhola no Hospital de Santa Maria. Né? O Instituto Zerbini, e o Instituto Candango de Solidariedade também são alguns dos exemplos caóticos que a cidade acabou criando aversão à palavra OS.
Por outro lado, você tem, por exemplo, quando o Hollenberg fala o Hospital da Criança, hoje nós temos o Ministério Público questionando as ações desde a criação da instituição que gere o Hospital da Criança, né? E aí você tem, por exemplo, um questionamento interessante que é o seguinte... Mesmo esse hospital que aparentemente para nós funciona a pleno vapor? Exatamente, está sendo questionado pelo Ministério Público, se também... o que funciona está sendo questionado, imagina se pegassem no pé na época do Santa Maria lá, na mão daquele grupo da espanhola lá. Exatamente, e tem a Rede Sara, e a Rede Sara ela não necessariamente não se configura enquanto OS. Devia estar funcionando na Inglaterra. Ela não é bem uma, não se configura como olha, Campos da Paz, na minha vida, só um, certo? E graças a Deus ele achou seguidores, porque uma coisa, quando você faz seguidor, a coisa continua funcionando bem. Prova disso está lá, o Sara Kubitschek funcionando completamente. Exato. E aí o cenário que você tem o governador tenta pegar um modelo que aparentemente funciona. Eu digo aparentemente que nós já vimos o ex-secretário de Saúde, o João Batista, ir a Goiânia para conhecer as unidades, o atual, o Fábio Gondim também. O governador esteve recentemente lá. Estão copiando do Perillo? O Perillo está fazendo isso lá? O Perillo está fazendo isso lá. Né? E aí o pessoal coloca o seguinte, o que a gente percebe. Nas visitas, você percebe, inclusive eu já fiz matéria sobre o assunto e já conversei com o pessoal de Goiás também, então eles colocam que funciona, que a coisa está às mil maravilhas, mas você tem, por exemplo, as entidades sindicais que também estão pegando pesado nessa briga com relação à questão das OS, porque eles foram lá para ouvir o usuário e para ouvir os trabalhadores. E a versão deles é que lá existem tantos problemas como em qualquer outro estado, e aí você tem hoje o Rio de Janeiro que está caótico, você tem um caso recente do Maranhão que está caótico. Também. Então é uma coisa que precisa ser muito bem discutida, e isso eu tenho ouvido, por exemplo, por parte do Fábio Gondim, né, que olha, qualquer decisão vai ser levada à discussão do controle social. Né? E, por outro lado, você tem a insistência do governo em falar que a OS é quem vai resolver o problema, né? Mas é uma coisa que precisa ser vista com muita calma. Sabe o que resolveria o problema? Eu não quero ser pessimista. Eu acho que o governador de Brasília está querendo acertar, ele está querendo mostrar algo que dá certo, tentar copiar isso para acertar em meio, não ao desespero. Ele está tentando uma maneira alguém gerir o que ele não conseguiu gerir até agora e que já vinha depredado. Mas cadê os conselhos de saúde? Você não vê falar dos conselhos de saúde. Os conselhos de saúde no Distrito Federal, se fossem ponderados da forma que deveriam ser, eu tenho certeza que a saúde do Distrito Federal, secretário, estaria diferente. Empoderamento da sociedade civil para fiscalização. Porque me dói muito ouvir quando o Estado abre mão de gerir algo. Ele diz assim, estou incompetente, vou passar isso à responsabilidade de fulano. Então, quando você contrata uma OS, você está dizendo que o Estado é incompetente em gerir a saúde do local. E a única questão de vantagem da OS é que ela vai trabalhar com um recurso que quem vai fiscalizar é o Ministério Público. Não sei se o Ministério Público vai ter mais trabalho ou menos trabalho, mas isso vai ficar sob incumbência do Ministério Público. E o resultado é o seguinte, se vende-se um Sara, se vende um Sírio-Libanês e no final vai dar o que dá no Rio de Janeiro, vai dar o que dá no Maranhão, vai dar o que está dando lá no interior de Goiás, porque a gente sabe que as OS tendem a fracassar. É um modelo que eu não acredito. Eu gostaria que o governador empoderasse mais. Terceirização sempre foi um grande negócio, né? Você presta atenção nas pequenas terceirizações, elas funcionam maravilhosamente bem. Eu moro num edifício, tem lá 108 apartamentos, né? A limpeza é terceirizada, portaria é terceirizada, segurança é terceirizada e tudo funciona pianinho. Mas por quê? Porque a gente fica em cima. Assim mesmo, você ainda tem aborrecimento. Agora, imagina se você não prestar atenção e não exigir que se cumpra. E aí, botar o Ministério Público de olho nesse pessoal, também tem que aumentar o próprio pessoal do Ministério Público. Porque com o número menor, deixa eu só atender a Karine e você faz esse comentário. Oi, Karine, boa tarde. Karine? Ou caiu, desculpa. Demorei um bocadinho para chamar. Eu queria só fazer uma ressalva à colocação do Mercúcio com relação aos conselhos de saúde.
Eu acho que sempre houve uma omissão muito grande por parte dos conselhos, até porque os conselhos têm como presidente, ou até há pouco tempo atrás, eles tinham como presidente o próprio secretário de saúde. Né? Então era uma situação totalmente manipulada. Eu acho que nesse último ano, por exemplo, ano de 2015, nós começamos a perceber um processo de mudança, que eu acho que é interessante. Primeiro, que o presidente do conselho é um servidor da Secretaria de Saúde. Né? E não mais o gestor. Não mais o gestor, exatamente. Certo. E que tem um lastro no ambiente sindical também muito forte, que é, no caso, o Elvésio Ferreira. Nós tivemos, ano passado, a Conferência Distrital e a Conferência Nacional de Saúde. Né? Eu acho que eles criaram diretrizes interessantes no que diz respeito ao processo de condução do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal e no Brasil. E nós temos, por exemplo, no Distrito Federal, definido que as OS não farão parte do processo de gestão da saúde. Isso foi revogado uma resolução. Esse é o maior problema do Brasil. A gente decide bonito, a gente bota no papel a coisa linda, maravilhosa. Agora ela não é colocada em prática, Márcio. Né? Tá aí, ó, não pode ser por organizações sociais. Exatamente. E aí, agora serão organizações sociais. Você faz um plano lindo e maravilhoso para tirar a saúde do caos. Mas ela continua no caos, porque parece que o caos é que soluciona o problema daquela meia dúzia que manda na área de saúde, que eu os conheço desde que cheguei em Brasília. E mais uma vez eu vou insistir, falta aquela nossa palavra mágica, plano. Exato. Falta um planejamento de trabalho a médio, a curto, no caso, para poder tampar essa emergência, a médio e longo prazo. Esse plano não tem. Qual que é o plano para daqui 2 anos? Alguém sabe? Não, não tem. Tem um plano emergencial para daqui a pouco, isso tem. Vamos fazer uma OS, vamos fazer alguma coisa, vamos partir para isso. Mas não tem um plano de gestão da saúde, não tem um grupo gestor da saúde que vai sentar numa mesa e falar, olha, a partir de hoje nós vamos estudar o problema, vamos estudar uma forma de gerir melhor essa saúde pública nossa, para poder tampar esses furos. De repente vale a pena o GDF, num primeiro momento, encolher um pouco a saúde pública, ou seja, existem vários UPAs que estão... Vou considerar como fechada, porque tem UPA que tem um médico só. Verdade. Então não conta. É a mesma Mas, coisa repente, que se não existe isso. Não existe, é a mesma coisa. De repente vale a pena falar assim, olha, por um período X, vamos por 6 meses, vamos fechar tantas UPAs, vamos aparelhar os hospitais de forma adequada e depois a gente volta a expandir essa rede. Vamos abrindo uma a uma, mas funcionando. Uma funcionando direito. É verdade. Não adianta eu ter 10, 20 UPAs abertas para dizer que está aberta. Não adianta. Então, de repente fecha uma UPA ou fecha um hospital e pega todo esse material humano, todo esse material físico e vamos aparelhar um hospital para ele funcionar 100% de forma adequada. Não adianta continuar fazendo de conta que está aberta, como o hospital de Sobradinho, a UPA de Sobradinho, que funciona precariamente. O pessoal está brigando, vamos manter. Eu concordo que a UPA tem que estar lá, ela é fundamental. Mas ela é fundamental como? Funcionando. Tendo médico, tendo equipamento, tendo remédio, tendo medicação. É melhor atender menos pessoas adequadamente do que atender um monte de gente de qualquer forma. E a gente não consegue. Eu acho que vale a pena dar um passo atrás. Quando você vê, por exemplo, faltou medicamento tal sendo substituído, como fizeram agora, e alguns médicos alertando que a substituição não, né, parecia ser igual, mas não tão igual assim, quer dizer, porque cada caso é um caso, evidentemente. Aí você percebe que o gosto que eles têm é o seguinte: o gostoso é quando a gente vê que terminou os remédios tudinho, pra gente, como opa, compra emergencial. Aí o que custa paga-se 10. Essa palavra, ela é crucial, parece que no meio político. Porque não é possível, em pleno século XXI, em 200016, não há um sistema... Você faz uma cotação aqui na ponta do dedo, né, Manoel? Eu não acredito que não exista sistemas facilitador para você manter um estoque de remédios, para que você possa ter remédios do mundo todo, laboratórios do mundo todo, cadastrados, onde você pode estar vendo a cotação ali real do preço do remédio e comprar. Eu não quero acreditar que isso é falta de vontade. Eu quero acreditar que isso é falta de um processo de amadurecimento da política brasileira, porque isso é um processo que reflete em tudo. A questão do plano, né? A saúde, e ele colocou muito bem, às vezes você tem que admitir um passo atrás, né? Retroceder para poder avançar. Porque como economista, 88% do que se arrecada em Brasília é pago para servidor público. Ou seja, então nós temos uma grande malha de servidores públicos que poderiam prestar um bom serviço para nós. Mas o que está acontecendo então?
Então, Talvez a distribuição desses servidores não esteja tão certa. Um ponto. Não é mesmo? Então você tem que ir para a fonte, você tem que sentar, chamar a equipe. E aí eu faço uma crítica não ao governador, mas à equipe de trabalho do governador. Você não vê um secretário se destacando no Distrito Federal. Você não vê um secretário se destacando. Você ainda citou o nome de um ou dois aí. Você eu não não vê? consigo citar de nenhum, mano, velho. E olha que a gente sabia o nome de todos os secretários. Até porque E olha... uma coisa que eles sentiam alegria e prazer era sentar num banco para ser entrevistado e contar para o povo aquilo que estava fazendo. E olha que o governador enxugou essas secretarias, ou seja, o time dele é menor, a forma dele dar feedback é mais rápida e ele não consegue botar para andar. Então, eu acredito que na questão do Distrito Federal é questão de time. O governador veio de um processo eleitoral onde o time dele era pequeno, as coligações. Ele passa um ano estudando a Câmara Legislativa, tentando trazer deputados para esse time dele. É tanto que um deputado agora saiu e virou secretário, que é o Joey Vale. Ou seja, ele está buscando pessoas para compor pastas. E aí ele é um processo de adequação. Então ele está adequando o time dele. Agora, em nível nacional, eu acredito que é falta dos partidos políticos planejamento para o Brasil. É falta do PT, PMDB, PSB chegar e falar assim, ó, a crise é essa e daqui a 30 anos o problema é esse e quem entrar no poder não vai mexer. Um planejamento real. Real, né? Para o Brasil. É isso que as agências econômicas reclamam do Brasil. Você não consegue prever no Brasil há mais de 2 anos, porque cada governo... Por exemplo, esse ano tem eleição municipal. Já muda tudo. Já mudou tudo. Verdade. Já mudou tudo. Eu queria só acrescentar mais uma coisa. E quando tem um plano, é um plano apaga-fogo. Vamos resolver esse problema agora. Aí o outro problema aparece. Então, é que nem você trocar um pneu com um carro andando. Você não tem que parar o carro. Para o carro, faz a revisão toda e segue. Você não tem um plano de trabalho, um plano de manutenção. Mas isso é uma mentalidade hipócrita que vem lá desde que Pedro Álvares Cabral chegou com o navio meio troncho, assim, né? Eu acho que já vem de lá de trás. Nós gostamos de ver tudo ser depauperado para ter que fazer de novo, porque aí a reforma custará 3 vezes o valor se você implodisse e fizesse outro prédio no lugar. Esta é uma mentalidade que nós não conseguimos vencê-la no Brasil. Não tem jeito. Você quer ver um hospital completamente depauperado, você sabe que o aparelho tem um tempo útil, você não compra outro para botar no lugar, aí o valor das peças repostas já pagou mais do que o preço do novo aparelho. Você tem uma lei de licitação que prevê que você tem que licitar, mas ela não prevê a manutenção desse equipamento. Não daria para fazer uma lei amigo. já prevista, olha, ao comprar tal prazo. Não dá. Num país sério, isso é... Em qualquer órgão público, o banheiro não está funcionando, o vaso sanitário não tem descarga, a torneira não abre ou não fecha ou não tem torneira, você entendeu? E não há manutenção, porque eles querem ver o negócio ficar no pior do pior do pior para depois poder fazer a reforma necessária, né? Que custará, como eu disse, 3 vezes, 5, 10 vezes mais do que o valor de um prédio novo. Essa é que é a grande verdade. Bom, eu acho que num ato de desespero, o Hollenberg até tentou fazer aí um pacto federativo recentemente para juntar ali os governadores, né, dos estados que estão em crise para ver se conseguem fazer alguma coisa. Agora, na saúde, eu vejo que a coisa é um pouco... Sim, ele fez isso na área federal. Por que ele não faz a mesma coisa na área local? Por que ele não chama as cabeças pensantes de Brasília, que conhecem essa máquina? Qual foi o dia que você viu o Hollenberg chamar governador Cristóvão, atual senador da República, que foi governador dessa cidade? Qual foi o dia que você viu ele sentar com o Roriz para valer? Qual foi o dia que você viu ele chamar o Arruda para um bate-papo? Qual foi o dia que ele chamou o Rosso, que faz parte da turma dele, e que foi governador de Brasília, passou por quase um ano ali, num dos maiores problemas de Brasília, e conseguiu levar avante, chegar ao final e entregar o governo ao Agnello, bem ou mal e com dinheiro em caixa naquela época. Verdade. Então está faltando, sabe, se nós temos gente que sabe fazer, por que nós não estamos utilizando essas pessoas? Quem é que foi o grande gestor da Nova Cap, seja lá em que governo for, certo? Aí você vê, por exemplo, a ampla visão de um Filipelli. Qual foi o dia que ele chamou o Filipelli para bater um papo? Modelos, eu outro dia questionei aqui, um dos gestores da Nova Cap que funcionou pianinho, chama-se Pittman.
fez parte do grupo de apoio dele, foi o primeiro a ser colocado de escanteio. Sabe por quê? Porque Pittman é pulso firme e ele bateu, valeu, mano, velho. Entendeu? Então não pode fazer parte desse governo que não vai nem vem e nem sabe por que está aí. Essa aqui é a grande verdade. Que é a grande crítica do governo Hollenberg, né? Ele não consegue estabelecer diálogo, nem gerir, nem estabelecer diálogo, nem com com os próprios parceiros. Você pega ali, por exemplo, o Rosso, que você colocou com muita propriedade. Mas só concluindo a questão da saúde, por exemplo, o problema é bem mais endêmico. Se você pegar, por exemplo, hoje nós temos cerca de 400 unidades na área de saúde, né, no Distrito Federal, entre postos, hospitais, UPAs, unidades básicas de atendimento, CAPs e por aí vai. Nós temos esse problema, por exemplo, eu acho que um exemplo bem interessante que dá para entender isso, você passa para a Polícia Civil, você tem as delegacias, né, você estava desde 2004, se não me engano, com efetivo, até 2014, você estava desde 2004 com o mesmo efetivo, só que você cria novas delegacias especializadas, delegacia da mulher, da criança e do adolescente, e vai pegando esse pessoal e vai jogando. E aí o que você tem? Você tem as delegacias todas paradas, né? Quando a gente fala em parar uma unidade, nós tivemos aqui resistências enormes. Aí você fala, poxa, mas no início do ano passado, o ex-secretário falou, nós temos um déficit de cerca de 10 mil servidores, né? Nós temos cerca de 5 mil, 6 mil médicos, 400 unidades. Onde é que estão esses médicos? Né? E você tem, por exemplo, o governador Hollenberg, é uma opinião pessoal minha, ele cometeu um pecado mortal em relação à última greve, quando todos os profissionais, por exemplo, da área de saúde, ele abonou os pontos dos grevistas, seja por reposição, e dos médicos não. E aí você aí comprou uma briga, muito uma feia. Briga que já vinha de antes. Exato. Né? E aí ele já virou birra entre o Sindicato dos Médicos, né, o Gutenberg. Já tinha uma questão quase que pessoal ali com o Gutenberg, o governador, então criou uma situação muito delicada para a saúde. Né? Complicado, né? Mas essa é a classe de pessoas políticas que nós temos. Olha, aqui em Brasília teve essa crise das greves dos professores, dos sindicatos. Aí o professor, o sindicato, sabendo que a questão era orçamentária, não tinha dinheiro no caixa, força uma greve por posicionamento político, aí depois vai barganhar com o governador que se abone as faltas dos professores. Nós vimos agora, exatamente isso, né? Você acreditou que eles iam repor as aulas como manda o figurino? Justamente. Nunca fizeram isso. Então, nunca. É esse tipo de debate que enfraquece as coisas, que enfraquece a construção política das coisas. Então, eu acredito que o governador é bem intencionado, tem a vontade de querer fazer. Uma coisa muito bem colocada aqui é a questão do dialogar com as outras forças políticas da cidade. Mas é lógico. Precisa buscar. Não que seja o indivíduo, eleição, mas a foi forma o homem que foi eleito, feito. vamos governar, sabe? Tem que chamar as pessoas para poder compor um governo. Um governador é um grande líder, ele precisa pegar, por mais que o exemplo melhor seja do PMDB, mas copiar esse exemplo para dar certo. Porque não adianta ficar com essa picuinha de esquerda, direita, azul, amarelo ou vermelho. Você é o governador de Brasília. Você tem que gerir agora para todos, você tem que governar para todos. E infelizmente, e aí a gente sabe da crise nacional, Brasília, por ser coração, né? Estamos aqui no Planalto Central, acaba sofrendo isso duas vezes. Porque a gente sofre Brasília e sofre o plano nacional. Nós estamos no quintal da crise, né? No quintal da crise. E somos a crise também. Justamente. Essa é que é a grande verdade. E acabamos espalhando para o entorno, né? Que a gente chama aqui, que é a nossa, que é a sua região metropolitana, as cidades que ficam próximas à sua capital aí, e que a gente aqui, lamentavelmente, continua chamando de entorno. Então, está faltando realmente alguma coisa que aconteça. Agora, eu visualizo o seguinte, destinações há, dinheiro há. Não parou um só dia. Sempre houve destinação. Eu estava vendo aquela reunião feita pela bancada nossa no Congresso Nacional. Eles pararam, discutiram, chegaram à conclusão de onde é que iam botar, né, as verbas que eles têm direito e tudo mais. Escolheram direitinho, amigo. Se o governador botar em prática e botar esse dinheiro que eles destinaram para esse ano de 2016, parece que a própria Câmara Legislativa estaria colocando mais 420 milhões também para serem gastos com coisas importantes, né? Lá de baixo veio quase 1 bi, ou se não veio mais do que 1 bi, que até para recompor, eu me recordo,
o Fundo Constitucional do Distrito Federal, só aí eles jogaram 400 milhões. É muito dinheiro, né? Meu Deus do céu. Quem é? Eu não entendi o nome, mas me desculpa. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, meu nome Pois é Teófilo. Ah, pois não. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pois não, querido. Teófilo. Bem, Teófilo, pode falar. Eu estou assistindo o programa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu acho o programa excelente. Obrigado. Tanto pelo Vossa Senhoria mesmo, quanto pelos debatedores que vêm aí, são pessoas que falam realmente o que está acontecendo no nosso país. Eu já até desisti de ver alguns outros jornais, outros programas, eu desisti porque são tudo parciais. Então, o que eu gostaria apenas de colocar no debate é o seguinte, que a gente observa que realmente o governador ele não distribui essa responsabilidade, não procura o diálogo, mas, por outro lado, quando a gente vê no setor federal o que é feito, o que faz, no caso, o presidente, a presidente, em relação ao parlamento, ela fica nas mãos, ou ao contrário, eles ficam nas mãos. Será que não ocorre o mesmo no governo do Distrito Federal? Será que ele não se colocaria nas mãos também? Né? Isso é uma questão apenas para discutir, que eu acho muito excelente o programa. Tá certo. Eu gosto muito de ver. Tá bem. Eu agradeço, tá bom? Eu te agradeço. Ligue sempre, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Teófilo. Muito bem a colocação dele. Muito bem colocado. Porque me lembrou, na época do governador Arruda, quando a saúde estava ruim, havia um parlamentar na Câmara Legislativa que questionava a saúde. O que ele fez? Está ruim, então é sua, arrume. Que era Augusto Carvalho. Verdade. Ele passou a gestão da saúde para o deputado Augusto Carvalho. Está ruim, a competência agora é minha e sua de melhorar isso aqui. Se você sabe onde é que está o problema, vai lá consertar o problema. Vai lá consertar o problema. Aqui no Distrito Federal, esse primeiro ano, a Câmara foi meio que chapa branca. Não sou governista, não sou governista, né? A presidenta... Ficou pisando em ovos, né? Esperando acontecer para dar a paulada na hora certa também, para ver, cadê meu naco, meu pedaço. E aí, talvez, com a saída do deputado Joey Vale para a secretaria que ele assumiu, o governador possa realmente dividir responsabilidades com esses parlamentares que queiram compor a base de governo dele. Mas tem competência para isso? E eles têm quem indicar para isso? Talvez os próprios deputados, né, possam, assim como o Joey foi se tornar secretário, o Joey é um deputado de austeridade, sempre focado no planejamento, focado nessa questão de primeiro planejar para depois executar. Vamos ver como é que ele vai sair agora como gestor, porque agora ele deixa de ser parlamentar para ser gestor, né? E talvez na casa, aqui na Câmara Legislativa, possa haver outros bons gestores que possam estar assumindo outras pastas. E aí o governador tem que ter essa sensibilidade. Você consegue ver dessa maneira e consegue enxergar gestores dentro da Câmara Legislativa atual? Pode ter gestor dentro da Câmara Legislativa atual, apesar que a Câmara Legislativa, até hoje, ela vem se mantendo muito neutra. Ela vem dizer assim, tudo que é bom é a Câmara que faz, o que é ruim não. Ela não quer dividir não, a Câmara só faz a parte boa. O problema é que quando você tem muita parte boa, a parte ruim também vem. Verdade. Quando você dá muita isenção de imposto, alguém vai ter que pagar, vai ter que suprir. Com certeza. Então vai ter que aumentar o imposto em outro lado, para alguém. Então essa Câmara necessariamente não faz tudo que é bom. E é assim, eu acho que a Câmara Legislativa ela tem que tomar uma postura mais proativa, entrando mais no governo, já que boa parte fez parte da campanha, como a deputada Celina Leão também fez, ela tem que entrar um pouco mais no governo, fazer um pouco mais, deixar de ser um pouquinho de parlamentar, e já que ela está apontando tanto problema, fazer parte da solução. Apontar um pouco mais de solução, procurar soluções para a saúde, procurar para a nossa segurança, para a nossa educação. Eu acho que está na hora do Legislativo entrar nisso. Afinal, o papel do Legislativo é fiscalizar o Executivo.
Uma das principais. É uma das principais, e não apenas usar aquilo que ela acha que é bom em benefício Sabe qual é o próprio. problema? A maioria dos parlamentares entra lá dentro e acha que o negócio é fazer projeto. Seja lá que projeto for. Entendeu? Tem uns Eles morrem, sorriem de orelha a orelha quando alguém chega com uma ideia lá que pode ser transformada em projeto. Eu tenho 982 projetos, desses 982, me aponte um que preste. E o problema é que quem entra e não consegue apresentar nenhum projeto, né? Como já tivemos parlamentares que passaram pela casa durante os 4 anos e não conseguiram colocar. Eu para fechar meu raciocínio com relação à Câmara Até porque nós já estamos encerrando. Começa contigo, Já bota o blog do Mercúcio aí. Nesse início de ano, onde o nosso telespectador está ali com a lista de material escolar, IPVA, IPTU e a fatura do cartão de crédito, querendo saber o que fazer, né? Esse início de ano de 2016, eu tenho a dizer para você o seguinte: está devendo um cartão de crédito, pague primeiro o cartão de crédito, porque é a taxa mais alta que tem. Depois eles falam em 400 e poucos por cento, eu estou vendo aí, quando você olha atrás do boleto das letras miúdas, né? Dá 500 e cacetada, mano. Então, para fechar meu raciocínio e minha participação e já os agradecimentos, eu acho que a Câmara Legislativa contribuiu e o governador teve avanços, tanto que aprovou projetos essenciais da Câmara Legislativa. E a nível nacional, eu vou pegar um comentário do Cid Gomes. Acho que a presidenta Dilma tem que sair do PT para poder governar, para começar a governar o Brasil. Verdade. Talvez se ela sair do PT, ela consiga governar o Brasil. É complicado, muito complicado. Quem tem o PT como amigo não precisa de inimigo. Você é mais velho do que andar para frente, que eu ouço isso aí, né? Encerra aí, Márcio. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu vou completar a ideia. Eu acho que ela não precisa sair do PT. Eu acho que ela tem que reunir uma equipe, sair daquela equipe de 2, 3 pessoas que ela tem e começar a conversar mais com os parlamentares. E fazer a nossa palavra mágica, fazer um plano de trabalho, que é essencial. E aqui em Brasília ainda vou insistir, a Câmara Legislativa tem que participar mais do governo, não apenas enviando dinheiro. É verdade. Sim, eu acho que essa é a minha contribuição que eu posso deixar. Tem que dialogar mais. Tem que dialogar mais. É verdade. Tem que ter uma pessoa forte do próprio executivo lá no legislativo, e o contrário é verdadeiro também. Assim como se levou o Joey, leva mais uns 2 ou 3 lá para dentro, mas que tenham competência, como o Joey é super competente. Sim. E a gente sabe, ele já mostrou isso no ministério por onde ele passou, secretário por onde passou, a sua competência é inquestionável. Para a gente arrematar, Kleber Carvalho. Bom, para arrematar eu diria o seguinte, eu acho que tanto na esfera federal quanto no Distrito Federal nós precisamos de menos barganha e mais diálogo. E aí eu vou falar isso também em cima da questão da saúde. Uma das grandes críticas que eu tenho ouvido bastante por parte de médico, por parte de gestores, por parte de técnicos, de servidores administrativos, é que a secretaria está encapsulada e não existe diálogo por parte da Secretaria de Saúde, do secretário de Saúde em relação aos servidores, quanto do próprio governador em relação aos servidores, né? Hoje o governador se reuniu com os médicos, né, para discutir como é que está a questão da saúde, mas uma grande crítica, né? O pessoal fala que falta gestão e é uma briga muito grande, mas a grande crítica está sendo a questão do diálogo com relação a servidor, com relação ao governo e às relações políticas. Esta é que é a grande verdade. Durante o programa, acho que foi o Anderson, lembrou de Hélio Beltrão. Né? Verdade. Enquanto os governos no Brasil, quer na sua prefeitura aí, quer no governador do estado, quer na presidência da República, continuar fazendo aquele velho jargão de se podemos complicar porque vamos facilitar, nós só teremos desgovernos no Brasil. Nós só estamos achando o tempo todo complicadores. E pior ainda, eles querem que complique muito para buscar uma solução rápida. E a solução rápida sempre custou muitíssimo mais caro. Quem não faz prevenção vai pagar caro quando sofreu o baque no coração. Essa é a grande verdade. Desburocratizar e fazer gestão é o único caminho. Se não conseguem fazer isso, onde é que vamos? 2016 será o 2015S, né? Que o meu amigo Mercúcio citou aí nessa história aí de 5S, 6S e vai aí por diante. Grande abraço, grande abraço.
Grande abraço. Obrigado. Um grande abraço.